pessoal, tudo bem? Espero que vocês sejam muito bem, bem protegidos do coronavírus, que eu não sei se quem assiste também vem presencialmente, espero que vocês se sintam seguros um dia e aos poucos e retornar presencialmente, porque nós estamos com muita saudade de vocês. E, inclusive, estamos tomando todos os cuidados para que vocês fiquem em isolamento aqui na igreja e não haja contaminação, nenhum risco de contaminação. Podem ficar tranquilos que nós temos tomado os cuidados necessários para que esse retorno volte com segurança, que haja segurança nesse retorno de vocês. Agora o treinamento 6, espero que vocês se dirijam a um lugar silencioso, peço que vocês se dirijam sem celular, sem distração, sem irmão barulhento, brincadeira. Não, amem o irmão de vocês, igual a gente aprendeu na lição, no treinamento passado. E para a gente refletir aqui do treinamento 6, que fica na página 109. A página 109 não tem número, tá? Depois da página 108, obviamente. O título é Liberdade versus Libertinagem. Eu vou pedir para aparecerem 3 palavras aqui na tela. As palavras são religiosidade, liberdade, responsabilidade. Na verdade são 4. Opa, errei. Religiosidade, liberdade, responsabilidade e libertinagem. Qual é a relação entre essas palavras para vocês? Assim, pensando assim, pensem um pouco, assim, pausem o vídeo e pensem. Vamos ver se vocês acertam. Relação entre religiosidade, ou será que não existem? São palavras opostas. Assim. Eu acho que as palavras mais parecidas aqui é liberdade e libertinagem, né, que é o tema principal. Mas eu queria colocar as palavras religiosidade e responsabilidade junto para citar uma história fictícia, tá? Imaginemos 2 crianças assim, 2 pessoas da idade de vocês, ou um pouco mais novas ainda, um chamado Leleco, que é um nome que eu criei, tá? Se alguém tem esse apelido, não estou falando de vocês, não estou falando de algum conhecido, é um nome fictício, e o outro chamado Getúlio, tá? O Leleco, ele é uma criança que não conhece Jesus. Ele cresceu numa família que não conhece Jesus e ele acha normal mentir, colar na prova, fazer coisas erradas, assim, mentir para os pais, desobedecer, esconder certas coisas, entrar em alguns sites que não deve, fazer coisas erradas, assim, ter inveja, quebrar brinquedo do irmão, fazer o mal, mexer com faca, coisas que não são perigosas que os pais não deixam, fazer coisas que não devem. E o Leleco, ele acabou indo estudar na mesma sala que o Getúlio. E o Getúlio é uma criança que vive num lar cristão. Uma criança que cresceu... Oi, tia Kátia. Uma criança que cresceu no lar cristão, todo certinho, ia na igreja sempre, fazia tudo certinho. Só que a experiência de Deus que ele tinha era só aquilo que os pais contavam para ele. Ele não tinha uma experiência dele com Deus. Ele não orava assim, pensando realmente em falar com Deus. Ele orava porque ele aprendia que ele tinha que fechar os olhos e recitar algumas palavras. Basicamente, ele não entendia profundamente com o coração aquilo que ele estava fazendo. Quando eles se encontraram na turma, o Leleco começou a insistir para o Getúlio que a vida dele era muito chata. Poxa, vamos lá na festinha, vamos fazer algumas coisas erradas aqui, cola na prova, minta para o professor, finge que você está prestando atenção da aula online, fecha o Zoom, ignora a aula e depois no final fala muito obrigada, professor, a aula foi ótima, mas eu não ouvi nada. Faça algumas coisas assim, tipo, quando o pai está vendo ou a mãe está observando, você está prestando atenção naquilo que você tem que prestar atenção ou está estudando, mas aí quando o pai não está, a mãe não está, você finge que está fazendo, mas se distrai com outra coisa. O Leleco começou a insistir para Getúlio fazer esse tipo de coisa e Getúlio começou a ficar triste e perceber e achar que a vida dele realmente era muito chata.
ele pensou e falou assim, caramba, realmente, minha vida é muito sem graça. Eu preciso fazer algumas coisas assim, porque eu vou me sentir realmente feliz. E Getúlio se convenceu disso e começou a fazer esse tipo de coisa também, mas percebeu que quando ele não fazia essas coisas erradas, ele podia escolher não fazer. Assim, ele podia escolher aquilo que ele deveria fazer da vida dele, e a partir do momento que ele se associou com o Leleco e seguiu as orientações do Leleco, ele não pôde mais escolher, que era o Leleco que decidia para ele. Não, você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer... Poxa, você está estudando na hora que não era para estudar? Você está obedecendo seu pai e sua mãe? Não é para você obedecer. Você está prestando atenção de fato na aula? Ele começou a perceber que, na verdade, a vida que ele tinha antes era uma vida muito mais feliz e livre, essa é a palavra que eu queria chegar, do que aquela vida que o Leleco passou para ele. Agora a gente vai travar um pouco essa lição, para a gente ler o versículo e depois voltar na reflexão, tentando aplicar isso na história que eu contei para vocês. Gálatas, que fica no Novo Testamento, depois de Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. É Paulo dizendo aos cristãos de Gálatas, aos Gálatas que moravam na Galácia. Diz assim, vocês foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês estão... Tem que virar aqui, papai. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruir. O que Paulo está dizendo é que nós fomos chamados para sermos livres de verdade. E ser livre de verdade é não seguir a natureza humana. O que seria essa natureza humana? Natureza humana é fazer tudo aquilo que a gente faria se nós não tivéssemos compromissos a seguir, se não obedecêssemos nosso pai e nossa mãe, nós não estudássemos. Eu acho que a natureza humana, assim, se a gente não tivesse alguém para nos orientar, a gente estaria largado na cama, só comendo besteira, não fazendo mais nada, sem tomar banho, fazendo coisas assim, mentindo, roubando, tendo inveja do outro. E isso, na verdade, não é liberdade, porque liberdade é você poder escolher fazer aquilo que te faz bem. É você poder dizer mesmo que os seus amigos, a sua influência ruim, diga para seguir num determinado caminho, você dizer não, eu quero obedecer meus pais. Essa é a verdadeira liberdade. Por mais, assim, contraditório, parece estranho, né? Falar que liberdade é você seguir regras, você obedecer seus pais, você fazer o que é certo. Mas o que se revela, o que é liberdade e o que é libertinagem, a diferença entre eles, está nas consequências que essas ações produzem. Se as ações produzem coisas boas, coisas que te façam crescer, você está agindo com liberdade. Se você faz coisas que te destroem, que na verdade te prejudicam, aí você partiu para a libertinagem. Outro versículo interessante que é para a gente ler fica em Efésios 4, de 20 a 32, que diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Efésios fica logo depois de Gálatas, tá? Se eles estiverem procurando. 4, 20 a 32. Eu vou ler só os primeiros versículos, tá? Fala assim, alguns versículos aqui. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, aqui se revela que a pessoa realmente liberta é aquela que não age conforme os desejos carnais e naturais, aqueles desejos que a gente tem
por nossa própria natureza pecaminosa. E por fim, queria pedir que vocês leem o capítulo inteiro de Romanos 8. É um capítulo bem filosófico, igual eu falei para vocês, cheio de ideias assim, um tanto difíceis de compreensão. Não tem problema se vocês não entenderem tudo, mas um versículo que eu queria chamar a atenção de Romanos 8 diz bem assim. É o versículo Romanos 8, versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Aí a gente vê a consequência, né? Parece liberto, mas tem a consequência da morte. E a morte pode ser tanto física quanto espiritual, é aquela vida de morte espiritual, aquela vida afastada de Deus. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. É meio contraditório, né? Fazer morrer as obras do corpo, aí que vocês vão viver. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a diferença que a gente viu, assim, dessa história, que Getúlio, ele tinha uma vida de religiosidade, então ele não entendia o verdadeiro significado de ser liberto, ele achava que ele estava preso, quando na verdade, ao obedecer e fazer as coisas certas, ele tinha uma vida mais liberta do que a do Leleco, que vivia segundo os padrões do mundo, então ele não tinha como escapar daquele padrão. E até isso é comum, um dia vocês vão passar por isso, que a gente vê muitos jovens indo para a faculdade, com cada um com suas habilidades e suas características, e eles se tornam uma coisa só. Todos se tornam parecidos, porque eles acham que eles têm que ser igual a todo o grupo. Tem até aquela frase, né, que o pai e a mãe sempre dizem assim, você não é igual a todo mundo. Isso é muito importante, assim, entender que não ser igual a todo mundo é ser liberto daquilo que o mundo exige. Você pode ser diferente e nem por isso você quer dizer que você está preso. Porque, na verdade, quem está preso é aquele que faz aquilo que todo mundo diz que tem que ser feito. E aqui tem alguns pedidos, assim, do treinamento para a gente fazer, que é definir com as suas palavras o que é liberdade, o que é libertinagem. Eu queria que vocês conversassem, como é um tema bem complexo e filosófico, conversassem sobre o assunto com os pais e perguntassem assim, pai, ou mãe, qual a diferença, ou vó, ou avô, ou tia, quem estiver cuidando de vocês, qual a diferença que vocês veem entre liberdade e libertinagem? Vejam no dicionário o significado de libertinagem. Você pergunta também assim, qual a diferença entre uma vida de religiosidade ou uma vida de responsabilidade? O que eu devo fazer para me tornar menos religioso apenas e mais livre, realmente cristão com liberdade? E agora, pensando nos contextos de liberdade e libertinagem, o que texto quer dizer sobre não usar liberdade para dar ocasião à carne, à natureza humana? É aquilo que a gente conversou agora. Eu e você não podemos usar da liberdade em Cristo para pecar ou para desobedecer, mas ao contrário, precisamos usar a nossa liberdade para obedecer ao Senhor, para viver segundo os seus mandamentos, e a consequência eu tenho certeza que será boa. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia, espero que seja proveitoso. Conversem com os pais sobre isso e leem Romanos 8, beleza? Curtam, compartilhem, conversem com amigos. Vamos ser verdadeiramente livres, e ser livre é não fazer aquilo que todo mundo diz que a gente tem que fazer, o mundo diz, né? Mas o que o nosso pai, nossa mãe e o que a gente aprende na Bíblia que a gente tem que fazer. Valeu?